O primeiro turno da eleição para presidente do Chile se encerra neste momento. Urnas fecham agora às 6 da tarde e pela primeira vez, lembramos, desde 2012, o voto foi obrigatório. Vamos falar mais sobre esse assunto e conversar agora com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Carolina Pedroso. Professora, muito bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Professora, eu vou começar perguntando sobre as pesquisas que indicam que a candidata de esquerda, Janete Jara, vence nesse primeiro turno, mas perde em todos os cenários simulados no segundo turno. Pode ser que a gente tenha, uma eleição que se estenda até esse segundo turno. Quais são as principais dificuldades para a esquerda chilena nesse momento e como é que isso conversa, dialoga com a situação de outros países na América Latina? Acho que é uma excelente pergunta para a gente ter um panorama político da América do Sul, principalmente, né? Tivemos um ano muitas atividades políticas, muitas eleições aconteceram, um ano eleitoral bastante atribulado para nós analistas de América Latina. E no caso do Chile especificamente, eu diria que talvez por uma falta de estratégia da própria direita chilena, que poderia até ter levado essa eleição no primeiro turno, que foi a pulverização das candidaturas, né? Então a Janete Jara, embora esteja em primeiro lugar com em torno de 30%, em algumas pesquisas uma variação um pouco maior de intenções de voto, ela não teria votos suficientes para ganhar a disputa nessa primeira etapa, né, o que provavelmente levaria para o segundo turno. Por outro lado, as três principais candidaturas da direita, elas conseguiram concentrar um número de votos bastante expressivo. Uma dessas candidaturas já é bastante conhecida dos eleitores chilenos, que é o José Antônio Kast, já é a terceira eleição presidencial que ele concorre. Ele teve, desde então, uma projeção nacional importante, principalmente uma imagem muito ligada a uma radicalidade da direita chilena, ligada, sobretudo, à herança da ditadura do Augusto Pinochet. O irmão dele foi ministro do Pinochet, o pai dele foi um líder, do exército nazista na Alemanha, então ele tem essas raízes até familiares bastante controversas, mas nessa terceira campanha eleitoral ele conseguiu, de alguma maneira, diminuir um pouco essa imagem negativa. Além dele, outras candidaturas de direita que acabaram dividindo o eleitorado, mas, no geral, eu diria que a principal dificuldade da Janete Jara nessa disputa tem sido o tema que movimentou toda essa campanha, que aí sim eu acho que tem muito a ver, com todo o contexto latino-americano, que é a questão da segurança pública. Essa é uma dificuldade geral, estrutural da nossa região, e que parece que, sobretudo em governos de esquerda, há uma dificuldade de ter uma plataforma clara de como combater, né? Porque a direita consegue projetar para a população uma imagem de política em geral ligada, a um combate muito concreto, muito duro contra a criminalidade, o que são chamadas as políticas de mão dura, um combate de fato mais visível, pelo menos por parte da população, em relação à criminalidade, e nem sempre as diferentes candidaturas, diferentes projetos de esquerda conseguem acessar a população nesse local que legitimamente gera uma preocupação muito grande nas pessoas em diferentes camadas da população. O Chile, de fato, tem percebido um aumento importante de crimes violentos. É óbvio que, em comparação com o quadro geral latino-americano, o Chile é um país muito mais seguro, um país que tem índices ainda baixos em comparação com os outros, mas o aumento já gera uma percepção de insegurança muito grande no eleitorado. Mais de 65% das pessoas disseram durante esse período eleitoral que estavam muito preocupadas com essa agenda, que essa seria a principal motivação do voto, principalmente para a presidência da República, porque eles sentem que, de alguma maneira, o Gabriel Boric, que é o atual presidente do mesmo partido da candidata de esquerda, do Partido Comunista, não tem conseguido lidar de maneira eficiente com esse problema. Então, eu diria que essa pauta é o que une, de alguma maneira, a esquerda e a direita latino-americana, porque tem respostas distintas e, para a população, sem dúvida, é um tema que requer uma ação urgente.
E conversa muito com a nossa realidade aqui. Segurança pública também deve ser um dos temas base das nossas eleições, né, em 2026. Enquanto a gente está conversando aqui, professora, a gente vai acompanhando a movimentação ali em Santiago, a capital chilena, né? A gente sabe que houve ali o encerramento, então, dessa votação às 6 da tarde. São os momentos finais, então, e de, inclusive, apuração, com uma projeção de um segundo turno, mas isso a gente vai acompanhando por aqui. Fazendo uma ligação com essa questão da direita, também tem uma outra semelhança que é uma pulverização, professora, de candidaturas na direita chilena. Queria entender como é que isso se deu dos últimos anos para cá, porque são ali 3 candidatos, né, vamos colocar assim, mais à frente, disputando esse lugar de ser o nome da direita, né, de oferecer essas soluções com esse discurso mais voltado ali aos liberais, inclusive. Sem dúvidas. Como eu disse, o José Antônio Cast é a figura provavelmente mais conhecida da direita chilena pela sua experiência prévia nos últimos pleitos. Ele abandonou muitas pautas consideradas polêmicas das eleições anteriores, a questão do casamento homoafetivo, do aborto, pautas em geral ligadas ao costume, e centrou a campanha no tema da criminalidade e da imigração. Então, são 2 temas que caminham juntos nessa eleição e que, de alguma maneira, para boa parte dos eleitores chilenos, estão conectados entre si. Eu mencionei anteriormente, né, que mais de 60% da população chilena via no tema da violência como o principal motivador do seu voto, e mais de 85% dessa população também disse em entrevistas recentemente divulgadas, né, que não se identificavam culturalmente com os venezuelanos. E essa é uma pauta que apareceu muito, foi muito bem explorada também pela direita chilena nas eleições, que é o fato de que, de alguma maneira, o aumento da violência está sendo computada, né, a aumento também da presença dos imigrantes venezuelanos. Então, o José Antônio Cast, ele explorou bastante esse sentimento de temor, de medo da população e de uma correlação entre um fenômeno e o outro. Há uma outra candidatura que teve bastante destaque, principalmente nessa reta final da campanha, que é do Johannes Kaiser, que é uma figura que é até comparada bastante com Javier Milei na Argentina, porque ele também se identifica como a direita, mas com esse caráter mais libertário na economia. Então, só para ilustrar, uma das promessas eleitorais que ele fez nessa campanha foi a diminuição do Estado, da máquina estatal. Ele chegou a dar um número de 100 mil demissões no setor público. Então, além da questão da criminalidade, né, no qual as 3 principais candidaturas da direita têm alguma similaridade, ele trouxe essa agenda econômica com bastante força. E tem a terceira candidatura, que é da Matei, que já foi prefeita, enfim, que é da direita mais tradicional chilena, e que talvez dessas 3 candidaturas seja mais moderada. Ela começou a campanha eleitoral em primeiro lugar e ela foi perdendo espaço para essas 2 candidaturas que apresentaram, na visão do eleitorado, projetos um pouco mais contundentes em relação ao tema da criminalidade. Mas, sem dúvida, se eles tivessem conseguido unificar uma candidatura, certamente essa eleição poderia ter sido ganha já nesse primeiro turno. Mas, de toda maneira, a força dessas 3 candidaturas vai ser testada num segundo turno, que, em geral, tende a ser uma outra eleição em boa parte dos países da América Latina, mas no Chile me parece que vai ter uma influência muito grande dessa capacidade dessas 3 candidaturas de direita de terem um grande destaque, um grande apelo popular, terem conseguido chegar naquela que é a principal preocupação do eleitorado. Então, acho que a grande questão que vai ficar, vamos aguardar os números, mas para um provável segundo turno, é como a candidata do Partido Comunista, Janete Jara, que deve chegar em primeiro, nesse primeiro turno, vai conseguir enfrentar uma possível coalizão dessas 3 candidaturas em torno daquela que conseguir maior número de votos agora. Eu vou chamar aqui, professora, peço que continue aqui com a gente, vou chamar um trechinho de uma entrevista, uma fala do candidato à presidência do Chile, José Kast, que é de ultradireita, como a gente estava aqui explicando, e ele disse hoje que, se não vencer, essa será a última participação dele em eleições presidenciais. Olha só. Bueno, lo que yo he señalado desde el principio, la primera vez que ustedes me consultaron, qué iba a hacer en esta ocasión, yo dije la tercera es la vencida, y así será. Si yo hoy día no salgo electo para la segunda vuelta, habrá sido la última elección presidencial en la que participe. É uma pressão
eleição, né? E aí a gente pode fazer uma projeção, professora Carolina, sobre como vai ser esse mandato, né, do novo presidente. Se vence ali a Jara, né, que é uma candidata ali do Partido Comunista, uma candidata de esquerda, vai ter uma forte pressão da direita sobre, inclusive, esses assuntos como segurança pública. E se vence ali um candidato da direita, no caso o Kashi, né, o mais cotado, também vai ser pressionado, né, para oferecer, de alguma forma, questões mais objetivas, pautas e soluções para essa questão da segurança pública. A gente lembra, inclusive, que no último debate presidencial do Chile, a mega operação do Rio de Janeiro foi comentada, né, que foi aquela ação ali nos morros da Penha e do Alemão, que terminou em mais de 120 mortos aqui no Brasil. Sem dúvida, né? Por se tratar de um crime de caráter transnacional que não respeita as fronteiras nacionais, o narcotráfico acaba sendo bastante utilizado politicamente pelos diferentes grupos aqui da América Latina. Então, o que acontece aqui no Rio de Janeiro pode ter repercussões na eleição chilena, o que acontece eventualmente na Colômbia e na Venezuela também repercute nos demais países. Há uma conexão, há um fenômeno que não pode ser também desprezado, que é a internacionalização desses grupos criminosos organizados. Então, já é de conhecimento, né, que há uma cooperação entre esses grupos criminosos para além das fronteiras. Então, a presença, por exemplo, do Trem de Aragua na fronteira com o Brasil, a presença do Trem de Aragua também no Chile. Recentemente houve alguns crimes ligados justamente a essa rivalidade entre diferentes facções do narcotráfico no Chile, o que também foi bastante decisivo, eu diria, para dar uma maior força e vigor para essas candidaturas mais radicais da direita durante a campanha. Então, todos esses acontecimentos também vão sendo fundamentais para pautar o debate público no Chile. Há um outro aspecto que eu diria que também pode ser importante para a gente observar desses resultados de hoje, que é a composição do Congresso no Chile, porque essa foi uma dificuldade grande do Gabriel Boric nesse seu mandato que está se encerrando, de conseguir uma coalizão importante dentro do Congresso para fazer com que as suas pautas fossem levadas adiante. Inclusive, a grande promessa que foi colocada 4 anos atrás, que era a proposta de reforma constitucional, que não foi bem sucedida dentro daquilo que a coalizão, que o Gabriel Boric lidera, e que a Rania Terrara, de alguma maneira, está relacionada, porque ela foi ministra também do Boric, ministra do Trabalho, então bastante ligada também a essas pautas de melhoria das condições sociais, que naquele contexto tinha sido o grande motor da eleição presidencial. Então, para um próximo mandato, independente de quem consiga levar efetivamente esse pleito, é um outro dado que vai ser bastante fundamental para a governabilidade, que é essa capacidade de fazer coalizões dentro do poder legislativo no Chile. Vamos chamar aqui mais um ponto para a gente debater. Professora Carolina Pedroso está aqui com a gente, nos explicando os detalhes da eleição ali no Chile. E temos aqui também outra entrevista, um trecho do que disse a candidata do Partido Comunista, Jeanette Jara, que disse que economia e combate ao crime devem ser as prioridades do próximo presidente. Vamos ouvir. El odio, la crítica al otro, exacerbar el temor no da para gobernar un país. Para gobernar un país se requiere tener capacidad de acuerdo, tener capacidad de diálogo y empatizar con quienes viven el sacrificio todos los días, ¿cierto?, de estar pensando si van a llegar a fin de mes o no, si se van a enfermar o no, si la delincuencia los va a atacar o no, y por tanto creo que esas son tareas prioritarias para quien ejerza la presidencia en una próxima ocasión. Professora Carolina, vale a gente falar aqui sobre questões econômicas também, né? O que está pesando ali no bolso dos chilenos, que também vai fazer diferença nesses votos aplicados nas urnas. Eu diria que essa foi a segunda grande temática que movimentou as eleições presidenciais, junto com a questão da criminalidade, porque ao mesmo tempo em que os chilenos estão preocupados em garantir a sua vida, a sua integridade física, garantir que o seu trajeto do trabalho até em casa e vice-versa seja minimamente seguro, há também uma preocupação em relação às suas próprias condições de vida. Essa era uma temática que já estava presente nas últimas eleições presidenciais, em relação, sobretudo, ao planejamento
planejamento de vida dos chilenos. Há uma questão muito grave no Chile em relação à previdência, reformas que foram ainda fruto da ditadura do Pinochet, que não foram completamente desmontadas ou substituídas. Essa tinha sido, né, a principal questão colocada no que foi chamado o estallido social em 2019, que levou a essa proposta de uma reforma constitucional para que o Chile finalmente abandonasse essas amarras institucionais e legais deixadas pela ditadura e pudesse reconstituir, do ponto de vista institucional, as suas políticas públicas. Isso não foi bem sucedido no governo do Boric, e a questão econômica também tem uma certa urgência, né? As pessoas querem saber se elas vão ter condições mínimas ali de conseguir se sustentar, seja no curto prazo, seja no longo prazo. A gente tem uma camada bastante importante da população chilena de idosos que não tem assistência social, e aí você junta num grande caldeirão o medo da criminalidade, a chegada dos migrantes, as dificuldades econômicas, então isso fomenta muito esse clima de polarização, de ódio, de medo do imigrante, de medo do diferente, que foi algo que a própria Janete Herrera mencionou aí rapidamente, né, nesse trecho que apareceu, e por isso que eu diria, né, que essa vai ser uma das grandes questões a serem superadas no Chile nos próximos anos, que é essa grande divisão da sociedade, essa grande polarização sobre como resolver os temas concretos, ou seja, há um consenso de que tanto a economia e a criminalidade são problemas sobre os quais todos têm preocupação, mas a grande dúvida é como resolver, e é isso que divide a população chilena nesse momento.